Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos em mais um vídeo do canal Livros e Ideias. Hoje nós não vamos apresentar uma resenha espetacular. Nós vamos apresentar uma indicação de 5 livros que vocês vão poder escolher. São livros diferentes, temas diferentes, literatura diferente, enfim, conteúdo diferente, para que vocês escolham aqueles que mais lhe interessarem, o que vocês possam gostar. Espero ajudá-los nessa tentativa, nessa escolha de uma obra literária importante. O objetivo desse canal é apresentar efetivamente resenhas completas, discutindo os temas tratados, os personagens, enfim, fazer não é resumo, mas é uma explicação completa da obra, principalmente no que eu achei. Mas esse canal, além disso, vai ter sempre um tema interessante, por exemplo, os narradores da literatura, os principais personagens da literatura. O que é melhor, ler livros ou ver filmes? Audiobooks são bons, é muito melhor que livro físico. Livro digital é melhor que livro físico. Eu estou falando isso, pessoal, porque todas essas opções, todas essas alternativas vocês vão encontrar nos vídeos desse canal. É só dar uma procurada, uma pesquisada, e vocês vão ter uma conversa comigo sobre esses temas aí. Vale a pena. Então eu já falei das resenhas, óbvio, que é o coração do canal. Já falei de temas sempre relacionados à literatura. Então, resumindo o conteúdo desse canal: resenhas completas sobre obras sempre que eu li. Segundo, indicações de livros para facilitar a tua escolha. Terceiro, temas sempre ligados à literatura. Quarto, são passeios, por exemplo, em museus, mas que estão sempre ligados à cultura e alguns ligados à literatura. Nós temos um passeio que fizemos na biblioteca de Port Coquitlam, lá no Canadá. Bem interessante, vocês vão gostar. Já é um vídeo bem antigo do canal, mas que reflete esse tipo de conteúdo que a gente apresenta também, né? Apresentamos o Museu do Ipiranga, outros locais que lembram e que passam culturas também. Então esse é um resumo do conteúdo do nosso canal. São 4, hein? Já bastante. E tinha um quinto, que era um quiz sobre literatura. Eu aboli, eu achei muito interessante a ideia do quiz, mas eu preferi criar um novo canal chamado Quiz Histeria. E nesse canal vocês vão encontrar também, além de outros temas, o quiz sobre literatura. É só procurar lá que vocês vão encontrar. Eu não sei se eu já falei, mas dê o famoso like, se inscreva nesse canal se ainda não são inscritos, ative o sininho de notificação, compartilhem esse vídeo com os seus amigos em redes sociais e se inscrevam nesse canal se ainda não são inscritos. Beleza? Então, hoje o nosso vídeo, o nosso tema de hoje é uma indicação de 5 livros. O primeiro livro é um clássico da literatura brasileira, de Bernardo Guimarães. Eu tenho certeza que muitos conhecem a história, mas não chegaram a ler o livro. Eu, por exemplo, conheci essa história antes de ler o livro. É A Escrava Isaura, que foi publicada em 1875. Ela conta a história da Isaura, que é uma escrava branca, com uma beleza, de uma educação incomuns, criado como filha pela esposa do comendador Almeida, que é um fazendeiro da época. Após a morte dessa comendadora, da mulher que a criou,
a Isaura sofre uma paixão obsessiva e as crueldades do Leôncio, que é o filho do comendador e que é o novo senhor da Isaura. Nessa época, 1875, os escravos, pessoas, pertenciam a outras pessoas. Como Isaura anseia muito por liberdade, praticamente o foco da sua vida, e as investidas do Leôncio lhe perseguem de uma forma muito frequente, muito implacável. Com a ajuda do seu pai, o Miguel, que é o outro personagem do livro, ela foge para Recife, onde conhece e se apaixona por Álvaro, um homem rico e um abolicionista. No entanto, o passado da Isaura volta à tona e ela é forçada a retornar à fazenda do Leôncio. Final dramático. Álvaro descobre a situação financeira precária de Leôncio, compra suas dívidas e, consequentemente, liberta Isaura. É uma obra muito sofrida, muito triste dessa época, viu, pessoal? Então, aborda a crueldade, a escravidão, etc, etc. Vale a pena para quem não conhece e quem conhece também. O Bernardo Guimarães foi um importante romancista brasileiro e nasceu em Ouro Preto, em Minas Gerais, um dos principais romancistas brasileiros da época. Então, minha impressão é que vale, eu já falei isso, vale muito conhecer essa obra clássica da literatura brasileira. O segundo livro que eu vou indicar chama-se Cabeça Fria, Coração Quente. De quem? De não menos famoso Abel Ferreira, que é o técnico do Palmeiras, e como esse vídeo é atemporal, ele foi técnico do Palmeiras. Não sei quando que vocês vão. Acho que porque ele vai ficar mais tempo. O Carlos Martins, o João Martins, Thiago Costa, Vitor Castanheira e Celso de Campos Júnior, que são eles fazem parte da comissão técnica do Palmeiras. E eu gosto muito de futebol e aprecio quando as coisas são bem organizadas, os pensamentos no futebol que transcende aquele jogo da bola, né? Eu gostei muito desse livro. Então o Abel Ferreira compartilha suas filosofias, métodos de trabalho e experiência em frente a equipes de futebol. Lembrar que o Abel, antes de chegar ao Palmeiras, ele sempre foi treinador de equipes menos importantes, vamos chamar assim, no cenário futebolístico, né? E, então esse livro ele consegue entrar na mente de um treinador de alta performance, explora a importância dos princípios táticos do futebol, que eu gosto muito, da disciplina, do trabalho em equipe, e principalmente ele é um comunicador especial. Ele tem uma comunicação eficaz e tem uma inteligência emocional muito desenvolvida. Talvez explique o seu sucesso como técnico e o sucesso do livro. Então, além disso, os desafios da carreira são muito detalhados e muito explorados nesse livro, e compartilha histórias muito saborosas dos bastidores do futebol. Então, vale a pena muito ler esse livro para quem gosta de futebol. Eu indico sem nenhum medo de errar, pessoal. Eu garanto que quem gosta de futebol vai gostar desse livro. Linguagem muito clara e muito identificada com o torcedor de futebol. Vale a pena. Cabeça Fria, Coração Quente, de Abel Ferreira e a sua comissão técnica. A nossa terceira indicação será A Peste Negra, de José Martino.
Não posso lembrar se eu fiz resenha sobre alguma obra de José Martino, talvez tenha feito, mas com certeza eu indiquei outras obras, porque é muito curioso. José Martino é um pesquisador que pega um tema específico e detalha, e esmiuça para o leitor coisas que a gente não conhecia. Vale muito a pena ler as obras desse José Martino, depois eu vou falar as mais importantes. Nesse livro, que é um romance histórico que nos transporta para um dos períodos mais sombrios da história europeia, que é a pandemia da peste negra. Eu li esse livro justamente na época entre 2020 e 2022, não preciso falar mais nada, né? Então essa narrativa acompanha diversos personagens em diferentes partes da Europa, enquanto a doença se espalha na Europa de uma maneira avassaladora, ceifando milhões de vidas, pessoal. Então, vale a pena essa leitura para que vocês conheçam uma pandemia numa época bem mais remota do que a nossa conhecida e vivida e sombria pandemia de Covid que a gente viveu, tá? E então outras obras de José Martino que vale a pena, pessoal: A Pedra Mágica, que é um romance histórico ambientado no Brasil colonial, explorando temas como a escravidão, a busca de riquezas, a relação entre os colonos e os indígenas. Os Segredos do Diamante. Outra indicação de obras de José Martino é O Segredo dos Diamantes, que é ambientado em Minas Gerais e que descreve o ciclo do ouro e dos diamantes, também muito interessante. Se você busca uma obra com conteúdo de drama humano e reflexão, no ano de 1348, então A Peste Negra é uma excelente escolha. Prepare-se, só que prepare-se para uma jornada sombria, mas profundamente humana, através de um dos períodos mais marcantes da história europeia. Boa leitura, é uma boa escolha, hein? O livro 4, Mauá, o Empresário do Império. Esse livro já foi objeto de uma resenha. Você vai encontrar na descrição desse vídeo o link para essa obra. Eu repeti porque foi uma resenha que bateu alguns recordes do canal, tanto em visualizações como em tempo de visualização. Então vale a pena eu destacar um pouco mais essa obra, que é uma biografia feita pelo José Caldeira, um outro muito bom biógrafo brasileiro, sobre a trajetória de Irineu Evangelista de Souza, que era o Visconde de Mauá, que foi um empresário muito visionário e empreendedor. Repito, esse livro aí, Mauá, o Empresário do Império, é objeto de uma resenha do canal Livros e Ideias. Esse livro ele conta a sua ascensão social. Ele teve uma origem muito humilde até se tornar um dos homens mais ricos e influentes do Império. A obra explora múltiplos negócios pioneiros como ferrovia, a iluminação a gás na cidade do Rio de Janeiro, a criação de bancos e companhias de navegação. E o que é sensacional dessa obra, pessoal, é que os mesmos, alguns, né, nem todos, nós temos alguns outros, mas alguns dos problemas que o Mauá teve para implementar esse império fantástico, né, na época do Império, a gente tem hoje como empresário vivendo no Brasil. Talvez seja esse o grande interesse dessa obra. Recomendo muito essa obra, assistam a resenha num dos vídeos do canal. O livro 5 que eu vou indicar nesse vídeo chama-se A Coragem da Esperança. É do famoso Leandro Carnal,
que é um filósofo, que é um crítico contemporâneo, que eu gosto muito eu assisto seus vídeos, e considero suas argumentações, é muito legal. E A Coragem da Esperança é um ensaio filosófico que explora a natureza da esperança para além de um otimismo ingênuo e superficial. Ele argumenta que a verdadeira esperança reside na coragem de agir e de construir um futuro melhor. Percebe a diferença? Não adianta só ter esperança. Você pode, você não pode. Você deve ter esperança, mas você deve agir e fazer ações que te levem a construir um futuro melhor para vocês e para a sociedade que você vive, né, pessoal? Então, nesse vai e vem da obra, o Leandro explora, ele destrói, ele desconstrói a ideia de uma esperança passiva e que aguarda o futuro, deixando tudo acontecer pelo sabor dos ventos. Não, ele propõe uma esperança ativa e muito engajada, porque o ser humano tem uma capacidade de enfrentar os desafios e aprender com os erros e sempre se preservar na busca por um sentido da vida. Tá? Então, é muito bom esse livro. Ele utiliza referências da filosofia, da história e da literatura para explorar como a esperança se relaciona com a ética, com a política e com a educação. E, por que não dizer, da própria existência. É muito importante a abordagem que ele faz sobre a responsabilidade individual e coletiva na construção de um futuro mais justo, mais significativo, mais prazeroso para a nossa vida, né, nesse planeta, né, pessoal? Ele reflete também sobre a fragilidade da esperança diante do sofrimento e da desesperança, mas também ressalta a necessidade de cultivar esses temas como uma força que move para a ação e para a superação. A coragem, então, vem a ser o motor que impulsiona a esperança, transformando em objeto de vida para a melhoria nossa e do universo que nos cerca. Vale a pena que o Leandro Carnal é contemporâneo, muito atualizado, ele é escritor, historiador, palestrante e professor brasileiro. Seus conteúdos são muito divulgados, então se você procurar no YouTube você vai encontrar muitas palestras, muitas opiniões do Leandro Carnal. Vale muito a pena, é um dos contemporâneos que eu mais respeito, admiro, a sua forma de pensar, a sua forma de enxergar a religião, né? O seu conhecimento sobre a atualidade. Muito feliz de fechar essa indicação com esse livro do Leandro Carnal, A Coragem da Esperança. Vale muito a pena, tenho certeza que vocês vão adorar essa obra. É isso, pessoal. Se vocês gostaram dessas informações sobre livros, eu lembro sempre que elas não substituem as resenhas, que são muito mais longas, dão muito mais detalhe das obras, mas para servir como uma escolha, né? É um resumo da obra muito superficial e comento algumas curiosidades sobre elas. Então, para quem chegou até o final desse vídeo, muito obrigado. Não esqueça de dar o seu famoso like, se inscrever nesse canal se ainda não sou inscrito, ativar o sininho de notificação e distribuir, compartilhar esse vídeo para todos os seus amigos e suas redes sociais. Muito obrigado e tchau, tchau!